Olá, boa noite, pessoal. Como vai? Bem, estamos ao vivo aqui pelo YouTube para mais uma live class. Gostaria de desejar a todos aqui que já chegaram uma boa noite e que a gente tenha aí uma noite de terça-feira muito produtiva, para que eu sempre fico muito satisfeita quando a gente tem a oportunidade de juntar tantas pessoas assim de lugares diferentes do Brasil, num momento em que a gente fala, em que a gente vê nas redes sociais, na mídia, tanta coisa ruim, tanta futilidade, né? Então, isso para quem produz conteúdo, para quem é professor, para quem acredita no conhecimento, na educação, é sempre um momento de esperança e de reforço de que a gente realmente acredita no conhecimento e como que o conhecimento transforma negócios e pessoas. Então, agradeço todo mundo que está aqui com a gente, que vai participar com a gente nessa live class de hoje. Então, só para a gente alinhar aqui, fazer alguns combinados, eu gostaria que o pessoal que for chegando colocasse aí no chat para a gente se conhecer um pouquinho, colocasse a sua cidade, seu estado e sua atividade. Principalmente se você for do setor imobiliário, da área imobiliária, como a maioria de vocês acredito que seja, que coloque aí sua atividade. Se você é incorporador, se você é loteador, se você é profissional de marketing, corretor, enfim, que assim eu posso acompanhar e direcionar um pouco mais do conteúdo para essa noite. Tá? Também lembrando que eu vou responder as dúvidas que surgirem no chat, se possível, hoje ainda durante essa transmissão. Se não, se a gente agarrar no tempo e eu quero dar um foco no conteúdo, eu vou responder a todas as perguntas amanhã nas minhas redes sociais. Tá? Mas, por favor, fiquem à vontade para mandar comentários e perguntas, porque sim, eu vou responder a todas elas. Ok? Então, eu vou iniciar aqui a nossa transmissão, compartilhando a minha tela com vocês. Só me deem um ok aqui, se está todo mundo vendo a minha tela. Então, vamos lá. Bem, o nosso objetivo hoje é falar um pouco mais sobre como vender mais unidades em menor tempo. Mas antes disso, para quem ainda não me conhece, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Flávia Rossetti, eu sou consultora em inteligência comercial, que eu falo que é sempre um nome bonito para marketing e vendas, e eu sou coach de performance de equipes, e eu atuo no mercado imobiliário desde 2011. Eu vim do mercado de comércio exterior, eu atuei como executiva de vendas internacional, eu fui líder em outros segmentos de negócios, depois eu me tornei consultora em planejamento comercial e de marketing em outros segmentos, e o mercado imobiliário surgiu na minha vida em 2011. E foi quando eu percebi que realmente como é um mercado complexo e como precisava de uma metodologia própria para que a gente conseguisse desenvolver um produto tão complexo e de ciclo tão longo quanto o produto imobiliário. Então, desde 2017, eu venho viajando pelo Brasil todo, trazendo uma metodologia baseada em vendas complexas, não apenas uma metodologia de vendas de varejo, mas sim uma metodologia mais específica para vendas de alto valor, e também trazendo a minha bagagem de coach de performance de equipes, unindo essas duas especialidades para o mercado imobiliário. E esse ano já há um ano, né, que a gente vem transformando isso em aulas, em cursos online, para que a gente continue presente. E tem sido, eu vou confessar que tem sido um ponto muito positivo ter alunos de vários lugares do Brasil, de vários mercados diferentes, para trocar essa experiência. Então, eu fico feliz que hoje aqui, nessa live class, não é diferente.
Então, vamos lá. Quando eu falo muito constantemente, para quem me acompanha nas redes sociais, ouve muito eu falar que o mercado imobiliário não tem espaço para amadorismo. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente pega as fases de uma incorporação, e aqui eu vou ser específica com as principais fases de uma incorporação, mas não só uma incorporação, né? Qualquer projeto imobiliário ele passa pelas principais fases, que começa lá no estudo para aquisição do terreno, né? Geralmente é a primeira grande fase. Depois a gente passa lá por toda a etapa de desenvolvimento do produto, que pode ser uma fase muito complexa, dependendo de mercado, dependendo de oferta e demanda. Depois a gente faz um estudo de viabilidade para a gente obter resultados excelentes, o melhor resultado possível a partir daquele novo empreendimento. Depois a gente passa pelo processo de legalização e de aprovação e de projetos como um todo, para aí sim a gente entrar depois numa nova etapa, que também ela pode ser longa e complexa, que é a etapa de construção, e depois, mesmo depois da entrega, a gente entra numa nova etapa, que é o pós-entrega, que é assistência técnica, que é o pós-venda. Então, a gente percebe que todo esse ciclo ele é bem longo, e por isso a gente não tem muitas chances de erro, porque efetivamente a gente só inicia as vendas, só faz o lançamento quando esse ciclo está bem avançado, que é lá depois da legalização. Então, até aqui a gente já fez muito desembolso, a gente já fez muito investimento, a gente já gastou muita energia, já envolveu muitas pessoas no projeto, e qualquer erro de estratégia nesse momento pode impactar drasticamente os nossos resultados futuros, né? Então, qual que é o grande objetivo do incorporador, do empreendedor? É claro que é fazer um lançamento de imobiliário de sucesso. E o que é fazer um lançamento de sucesso? É vender o maior número de unidades possíveis em um menor tempo possível. Então, toda vez que a gente adianta essa receita que só chega lá no lançamento, quanto mais a gente adiantar essa receita de vendas, melhor será o nosso resultado final para aquele produto, para aquele empreendimento. Então, o fato é que quanto antes a gente vender, melhor será o nosso resultado final. Ok? Partindo desse princípio, quando a gente fala em lançamento, seja de qualquer produto, a gente sabe que o sucesso de lançamento de qualquer produto, ele depende de uma estratégia de lançamento bem estruturada. Quando a gente fala de uma estratégia de lançamento, a gente está falando de quê? A gente está falando do antes, durante e o depois do lançamento. É assim com todos os produtos, principalmente com os produtos de ciclo longo, como o produto imobiliário. Ok? Quando a gente fala do antes, eu estou falando em planejamento. Quando a gente fala durante o lançamento, eu estou falando em quê? Em execução desse planejamento. E aí eu preciso chamar a atenção de muitos incorporadores, de muitos gestores comerciais, gestores de marketing, e muitas vezes fazem tudo certinho até aqui. São feras em metas, em orçamento, em processos, mas na hora que chega a hora de execução desse planejamento, de iniciar vendas, de atrair, de engajar a equipe de vendas, de manter a equipe de vendas motivada, a gente percebe que esse é um grande desafio. Então, a execução do planejamento de marketing e vendas é ainda um dos maiores desafios do gestor imobiliário. E o depois, que pouquíssima gente pensa no depois do lançamento. Mas quantos de vocês não ficaram com unidades, né, prontas depois da entrega do empreendimento, com unidades em estoque? Então, sim, o depois a gente está falando do resultado. É a consequência do nosso planejamento e da nossa execução.
certo? E aí, quando a gente fala nessas três, antes, depois, planejamento, execução e resultado, a gente está falando de gestão. Gestão de marketing e vendas. Marketing e vendas hoje não caminham separados, né? Marketing imobiliário caminha junto com a equipe comercial, com o gestor comercial. Não se separa mais essas duas coisas, né? Um é complemento, um é parceiro, né? Um é gêmeo do outro. Então, eu tento sempre trazer a parte da visão e planejamento do marketing junto com a necessidade de resultados e o pragmatismo de vendas. É importante a gente ter sempre isso em mente. Se tiver alguém que esteja participando aqui com a gente hoje, que seja de marketing, comenta aí para mim se atua também com vendas ou se na empresa ainda o setor de marketing é um setor independente. A gente tem visto que cada vez mais o gestor de marketing e vendas, muitas vezes é até a mesma pessoa, ou caminham muito próximos, né? As estratégias de marketing e vendas. Bem, então a gente falou aí das fases de uma incorporação, falamos de quanto longo e complexo são essas etapas até chegar no momento de vender. Mas pensem bem, se a gente tem todas essas etapas a cumprir até aqui, seria meio estranho se a gente simplesmente iniciasse venda. Então, eu trago para vocês algumas etapas que ocorrem também com o lançamento. Mas, Flávio, você está falando, né, de lançamento e já colocou aí estoque, teaser, que vem bem antes do lançamento? Sim. Porque um lançamento imobiliário, ele não começa na hora de abrir vendas. Quando a gente abre as vendas, muitas estratégias já precisam estar planejadas e algumas até mesmo executadas para o momento do lançamento ter a pressão, ter todo uma eficácia, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse momento lá para frente. Então, a gente tem 5 etapas. Né? Começa lá no teaser, que geralmente está junto ali com aquela fase de aprovação de projeto, com RI, e vai até o estoque. Então, essa é uma visão para todo gestor imobiliário precisa ter do momento do seu produto. Por quê? Porque em cada momento desse vai exigir uma estratégia e ações diferentes. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, vamos lá começar com a primeira etapa de um lançamento, que é o teaser. Teaser em inglês significa você incentivar, aguçar a curiosidade, né? Aguçar a expectativa, criar o desejo, principalmente revelar alguma coisa que ainda vai acontecer. Ela ainda não aconteceu. Ela tem o objetivo principal de despertar curiosidade, desejo, expectativa. Aproveitando para falar de teaser, eu vou fazer uma ressalva aqui nesse momento e vou dar um teaserzinho também sobre a minha próxima Masterclass, que vai ser no dia 20 de abril, onde a gente vai fazer a abertura do curso de gestão de lançamentos. Então, antes que eu esqueça, eu preciso praticar aquilo que eu ensino. Então, estou dando um teaser aí. Então, mais tarde a gente vai dar essa informação quando algo estiver acontecendo, né? Então, o teaser é algo que ainda vai acontecer. Ele está ligado ao futuro. Então, esse é o momento daquele alvoroço de mercado, né? Esse é o momento de eu trazer as equipes de vendas, a força de vendas, para conhecer o meu produto, para que ele comece junto comigo a planejar e executar as ações de vendas. Depois eu tenho a próxima etapa, que é a etapa do pré-lançamento. Que aí sim eu revelo as características e benefícios e diferenciais do meu produto. Aqui eu trabalho com o senso de urgência e de escassez do cliente. Né? É um momento de
pré-compra, mas eu não assino contrato. Eu digo que eu estou pronta para vender. Eu tenho RI, eu tenho equipe treinada, eu tenho material produzido. Aqui já entra a minha campanha de lançamento. Eu revelo características, mas eu não vendo. Mas, Flávia, se eu tenho tudo pronto para vender, por que que eu não vendo? Porque eu preciso gerar no cliente o senso de urgência e escassez. Quando eu não consigo gerar esse momento de urgência e escassez, eu não faço com que ele tome a decisão, ou seja pressionado, ou seja incentivado a tomar a decisão de compra. Porque ele sabe que ele vai poder comprar amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem. E aí eu perco o meu principal objetivo, que é vender mais e mais rápido. Então, esse sim é um momento de você fazer aquela pressão de vendas e não deixar que o cliente se sinta muito confortável para decidir quando ele quiser. Eu não estou falando de pressionar fechamento, eu estou falando de incentivar o senso de urgência e escassez. Então, lembrem, eu antes incentivei o interesse, o desejo, e de repente eu começo a falar para ele que, olha, agora eu já tenho o produto, você sabe qual é, e que é melhor você garantir a sua unidade. Então, é nesse momento que a gente vai fazer as reservas, pré-reservas, enfim, cada mercado denomina de uma forma. Mas sim, eu vou começar a firmar aquele compromisso de compra com o cliente. Para aí sim eu entrar na próxima etapa, que é a etapa de lançamento. Agora sim eu inicio minhas vendas. Aqui é o momento de eu concentrar o esforço da minha equipe. Então, é o momento de maior energia, momento de maior dedicação de toda a força de vendas, de toda a empresa, né, de todo mundo que está envolvido com aquele lançamento, com os meus fornecedores, com a assessoria de imprensa, com a minha equipe de marketing, com a minha agência de marketing. Está todo mundo envolvido com o lançamento, fazendo o quê? Trazendo para o cliente um gatilho para fechamento. Então, esse momento é um momento de eu trazer uma condição especial de lançamento, né, de eu mostrar para ele que se ele não decidir hoje aquela unidade aquela unidade que tem ventilação cruzada, que tem uma vista para o mar ou uma vista para o parque, amanhã pode não ter mais, né? Ou então aquela cobertura que só tem uma naquele empreendimento pode não ter mais. Mostrar para ele que eu posso ter 3 reservas no mesmo lote. Esse é o momento de você migrar daquela escassez e senso de urgência para o gatilho de fechamento. Observem como cada momento, teaser, o pré-lançamento e o lançamento, como cada momento desse eu tenho ações específicas que eu vou usar para disparar cada gatilhozinho. Então, nesse momento do lançamento, é o gatilho para o fechamento, para o compromisso de compra, que é a assinatura do contrato. Ok? Depois a gente tem um momento, que é o pós-lançamento. O que é o pós-lançamento? É aquele momento que os corretores param de ligar para saber a disponibilidade das unidades que já estavam reservadas, eles começam a migrar para um outro lançamento de um concorrente, né? As pessoas já não estão mais falando tanto sobre esse empreendimento, já não saem tantas matérias nas redes sociais ou nas mídias espontâneas. É aquele momento que as coisas começam a desaquecer. E se a gente ainda tem um bom número de unidades à venda, a gente precisa trabalhar com ações que vão acelerar, vão manter esse ritmo, essa velocidade de vendas aquecida. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa parar e avaliar quais os clientes, né, da minha campanha que não foram impactados ainda. Né, que ainda não tiveram acesso à comunicação do meu produto. E depois, junto com isso também, os que tiveram, mas ainda não decidiram a compra.
Então, o que eu faço com esses clientes que querem comprar, mas não decidiram? Crio vários gatilhos de fechamentos, né? Então, oportunidades com condições diferenciadas até um prazo, participar de uma campanha de Black Friday, de um evento que vai ter na minha cidade, uma campanha específica de valorização do bairro para eu atrair pessoas de outro bairro, enfim. Quando a gente fala que o mercado imobiliário não é para amadorismo, é porque não tem fórmula mágica, né? Nesse momento, eu preciso parar, avaliar o perfil de quem comprou, avaliar principalmente as objeções, né, que os clientes que não compraram apresentam, para que eu consiga atrair aquele cliente que ainda não decidiu a compra ou aquele cliente que ainda não conhece o meu produto. Então, eu diria que nesse momento aqui é o momento que a equipe de marketing talvez seja o maior desafio da equipe de marketing, que é falar a mesma coisa de forma diferente para eu impactar um outro público ou conseguir disparar um gatilho de decisão naqueles que ainda não se decidiram. Muitas vezes, a gente pode utilizar o mote de última chance de comprar ainda na planta. Né? Então, dependendo principalmente para os empreendimentos de médio e alto padrão, que a gente faz algumas modificações, e dependendo do momento também, o cliente é a última chance dele comprar antes do financiamento, né? Pagar algumas parcelas para a construtora, um plano de pagamento mais facilitado. Então, todos esses gatilhos a gente utiliza aqui nesse momento de pós-lançamento. E aí, depois, se a gente permanecer com algumas unidades à venda, ou se a gente tiver alguma unidade que retornou na hora do financiamento, que destratou na hora do cliente financiar, a gente tem o momento do estoque. Esse momento é o pesadelo de todo incorporador, né? Por isso que quanto antes a gente vender, melhor. Porque aqui a gente tem custos de condomínio, a gente tem custos de manutenção com aquele imóvel. Frequentemente a gente se depara com dificuldade de acessar o imóvel após a entrega, não no sentido de eu não poder entrar, porque isso é garantido por lei, mas de haver regras que o condomínio exige, né? Alguns condomínios não deixam que os clientes visitem o empreendimento, as áreas de lazer nos finais de semana e feriados, ou que não acesse a área da piscina, que olhe só de longe. Enfim, são algumas regrinhas que atrapalham na hora da comercialização. Isso sem falar no controle de acesso das unidades, que muita gente, até hoje, com toda a tecnologia de fechadura eletrônica, de acesso, ainda tem dificuldade. Ok? E também a questão do fluxo de pagamento mais apertado. A gente sabe que quando o produto ele fica pronto, ele fica mais difícil de ser pago, porque ele exige uma entrada e o restante de financiamento. Então, quanto antes a gente vender, melhor. Ok? Então, essas são as 5 etapas de um lançamento: teaser, pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento, estoque. Cada uma delas tem ações específicas e gatilhos específicos para a gente apertar. E é claro que a equipe de vendas tem que andar junto com a gente nessas estratégias. Então, por isso, o tempo inteiro aqui nesses momentos, a gente traz a equipe para treinar, a gente faz encontros de feedback para conhecer as objeções mais frequentes. Depois que eu conheço a objeção, eu preciso treinar a equipe para responder ou antecipar a objeção. Então, não é só conhecer, né? Eu preciso trazer objeções, por exemplo, como localização, como vista, né, como acabamento, são objeções que a gente chama de objeções base, que precisam ser até mesmo adiantadas no nosso script de vendas. Enfim, tem toda uma série de ações para a gente realizar em cada uma dessas etapas. Eu vou disponibilizar
aqui no chat da nossa live class um infográfico grátis que tem todas essas etapas, com todos esses gatilhos e ações que eu mostrei aqui. Tá bom? Então, eu vou pedir para a minha equipe aqui compartilhar o link do infográfico, já vi aqui que já foi compartilhado, para que fique fácil de vocês gravarem e terem esse pensamento das etapas e refletir um pouquinho sobre o momento do seu produto, para que você realize ações de marketing e vendas mais direcionadas. Certo? Mas, Flávia, meu Deus do céu, como que eu vou planejar? Como e quando que eu vou planejar todas as ações de todas essas etapas? E aí, gente, vocês lembram que lá no início eu falei com vocês do antes? O antes era o planejamento. Todas essas etapas precisam ser planejadas, né? As principais ações precisam ser planejadas. Como que eu vou entrar num lançamento de produto sem conhecer público-alvo, sem saber das objeções, sem saber como está a oferta e demanda do meu mercado, né? Sem saber quais serão as equipes de vendas que vão trabalhar o meu produto, se a melhor estratégia é eu adotar uma equipe própria, ou quais as imobiliárias que serão minhas parceiras, eu vou abrir para o mercado todo, né? Eu vou ficar só com alguns grupos de imobiliárias ou uma imobiliária exclusiva. Essas todas são questões que a gente precisa pensar no antes, né? Que a gente precisa de planejar. Essas ações, elas vão direcionar todas as outras ações do nosso lançamento, que são ações fundamentais para construir uma boa estratégia de marketing e vendas. No entanto, quando a gente fala em estratégia de marketing e vendas, a gente está falando de, principalmente lá atrás ainda, no momento de planejamento, de quê? De orçamento. Quando a gente fala em orçamento de produto imobiliário, a gente fala de verba de marketing. Então, por isso que eu sempre trago esse assunto. Esse é um assunto que eu aprofundo bastante nele no meu curso, porque muitas pessoas não dão a importância devida à formação da verba de marketing. Muitas vezes os gestores não conhecem qual foi a verba, o percentual de verba de marketing aprovado na viabilidade do produto. Então, amanhã, a primeira coisa, se você não sabe, a primeira coisa que você vai fazer é correr lá na viabilidade do seu produto e olhar qual foi a verba de marketing aprovada. Porque a verba de marketing é a base, né? Ela é a base do nosso planejamento. E a gente vai ver por quê aqui nos próximos minutos. Então, Flávia, qual a verba de marketing ideal para o meu lançamento? É a pergunta que eu ouço semanalmente, né? Quando eu falo sobre esse assunto de planejamento de marketing. Afinal de contas, qual é a verba de marketing ideal para o meu lançamento? E aí a gente vê muitos produtos com variação de percentual muito diferenciados. E a gente sabe que o valor ele varia, claro, com os objetivos e com as metas de cada empresa, mas principalmente com a sua saúde financeira, porque no papel pode tudo. Mas na hora que chega a hora de investir em marketing, contratar uma agência de assessoria de comunicação, né? Investir num site novo, fazer um apartamento decorado, às vezes aquela verba que tinha ali no sistema, na planilha de Excel da minha viabilidade, ela não existe no caixa da empresa. Então, essa é uma realidade que a gente precisa lidar com ela. É claro que todo mundo gostaria de ter os 5%, 4% da verba de marketing, mas isso não é viável em todos os produtos, ok? Então, a gente deve sempre olhar a verba muito, muito além do que só um indicador da nossa viabilidade. Ela é efetivamente um número que vai fazer a diferença no nosso planejamento de marketing e vendas.
esse número pode variar de 1 a 3%, ou até mesmo, dependendo de perfil de alguns produtos, quando o mercado começou a disponibilizar muitos produtos de aluguel, de compartilhamento, a gente sabe que essa verba de marketing ela pode ser até um pouco maior. Mas vamos dizer que, na média, ela pode variar de 1 a 3% do valor geral de vendas. Mas, Flávia, 1 a 3% é muita diferença de 1 para 3, é muito dinheiro. Né? O que faz diferença? Né? Vai depender de alguns itens que precisam ser avaliados lá no planejamento, no antes. A viabilidade econômica, financeira e técnica do produto, que eu mencionei. O marketing institucional. É claro que quanto mais forte e reconhecida a minha marca, menor será a minha necessidade de fazer o reforço de marketing, de fazer o reforço institucional, de fazer reforço de credibilidade. Se eu já tenho o meu produto conhecido, principalmente naquele nicho que você está lançando, né? Se você já é conhecido naquele nicho de mercado, é claro que a sua verba de marketing ela pode ser menor do que aquele que está iniciando um mercado diferente, um segmento diferente, ou é uma empresa nova. Então, faz muita diferença. A concorrência. Concorrência é outro fato também que parece que é algo de que a gente aprende no MBA e nunca coloca em prática. Mas a concorrência, ela dita o nosso ritmo. Né? E tem gente que simplesmente estuda concorrência pegando os dados de Sinduscom, né? Pegando dado de Abrainc, que são genéricos. Não, gente, concorrência, infelizmente, geralmente quando a gente pega dados que são importantes para o mercado, lógico, são muito importantes para a nossa análise, eles já retratam algo que já aconteceu. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa concorrência lá na frente. O que a minha concorrência está fazendo? Quais os projetos que ela está aprovando? Quais os terrenos ela está comprando? Quais novos mercados ela está mirando? Porque se eu simplesmente analisar a oferta e demanda do mercado, eu vou estar sempre olhando para trás. Então, a concorrência, o estudo e análise de concorrência é fundamental para a nossa estratégia de marketing e vendas. Quanto mais marketing o meu concorrente fizer, maior será a minha necessidade de fazer ações assertivas e também de disponibilizar uma verba de marketing para que o meu produto também alcance o meu público-alvo. Ok? Quem está sentindo muito isso na pele, a gente sabe que o mercado está migrando muito para o interior, né? Para cidades menores, a gente está vendo um movimento, às vezes, de empresas grandes, de empresas que têm uma alta... que marcas muito fortes migrando lançando no interior, né, dos estados, e a gente vê que eles chegam detonando, porque eles têm toda uma estratégia de marketing já todo um processo de lançamento já testado, né, e já executado, e que muitas vezes assusta. Então, sim, nós temos que analisar a concorrência com muito cuidado, mirando lá na frente, não só olhando pelo retrovisor. O tamanho do meu mercado. É claro que se eu lançar um produto de segunda residência no litoral de Santa Catarina, de alto padrão, que eu vou ter clientes, potenciais clientes, em toda a região sul e região sudeste, é claro que o meu investimento vai ser diferente de eu lançar um produto com foco na minha cidade, ou até mesmo com foco em um bairro específico. Então, é claro que o tamanho do mercado faz muita diferença. Influencia muito nesse percentual da verba de marketing. Outros fatores que impactam muito a nossa verba de marketing, as pesquisas. Né? Então, quanto realmente eu já conheço do mercado, do perfil do meu público, ou seja, não só de eu lá elaborar uma persona,
mas também onde que ela consome informação, quais são os hábitos de consumo dessas famílias, qual é a intenção de compra nos próximos 24 meses desse público-alvo que eu quero atingir. Então, são muitas pesquisas para quem está entrando no mercado novo, num novo segmento, precisa realizar, e geralmente essas pesquisas têm um alto custo. Eu vou precisar fazer um stand de vendas para o meu produto? Ou eu já possuo uma loja de vendas, uma central de vendas, onde eu vou disponibilizar a minha maquete, as minhas ferramentas de marketing? Ou não, a minha venda pulverizada, eu não preciso de um stand de vendas do meu produto, eu vou focar em trabalhar a comunicação visuais nas minhas imobiliárias parceiras. Então, é claro, isso tudo influencia a verba de marketing, ok? Redes sociais, site, ferramentas de presença digital. Eu já tenho e estarei simplesmente adicionando um novo produto à minha marca? Ou eu tenho que começar do zero? Né? Se eu tenho a minha marca forte, às vezes, para um produto econômico, que eu já sou conhecida por aquele público, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estou agora tive a oportunidade de lançar um produto de médio padrão ou de alto padrão. Né? Eu vou ter que trabalhar redes sociais, uma outra rede social de produto, vou ter que fazer um investimento na minha presença digital, trabalhar outros tipos de anúncio, né? Reforçar a minha marca. Isso tudo faz muita diferença. A comunicação no terreno, né? Para o pessoal tradicional que acompanha muito a origem, a mídia de origem do cliente, a gente vê que sempre tem um negocinho lá, um itemzinho que está sempre bombando, que é a placa do terreno. Né? Principalmente se a gente está falando de produtos urbanos, a gente sabe que se o seu produto está bem localizado, é uma grande oportunidade de comunicação e ela precisa ser explorada, mas principalmente se o seu produto não está numa rota de grande movimento, ou se a localização dele é uma objeção, exige ainda mais investimento. Então, essas são questões que precisam ser, sim, pensadas e analisadas com muita calma. Eu vou executar um apartamento decorado, existe viabilidade para isso, né? Existe necessidade para isso? E as maquetes, videotour, as imagens, né? Imagens 3D, perspectivas 3D, enfim, todas essas ferramentas de venda que ajudam na nossa presença digital, principalmente a gente tratando, né, de um momento onde cada vez mais a apresentação do produto remoto se torna um diferencial muito grande, né? Essas questões todas fazem muita diferença. Poxa, Flávio, meu empreendimento tem poucas unidades, então talvez fazer uma maquete, e eu vendo através de várias imobiliárias pulverizadas. Será que fazer uma maquete é um grande diferencial para você? Será que com essa verba que você iria comprar uma maquete de 50 mil, 60 mil reais, né, você conseguiria investir em outras ferramentas, uma presença digital maior, uma imagem de perspectiva de melhor qualidade? Enfim, são todo um conjunto de coisas, um conjunto de estratégias, um conjunto de decisões que você precisa avaliar no planejamento, para que você não invista a sua verba em itens que não vão efetivamente te trazer resultado de vendas. O que adianta uma maquete enorme no meu stand de vendas, se meu stand de vendas fica lá na portaria do meu loteamento, que fica a 4 quilômetros da principal estrada? E eu ainda trabalho com imobiliárias locais que uma ou duas só fazem plantão lá naquele stand, no local do terreno. Então, são estratégias que precisam ser pensadas.
nesse momento, no momento de avaliar a verba de marketing, ok? E aqui entra outro fator fundamental, que é a força de vendas. Né? Eu vou ter que treinar uma força de vendas específica para esse produto. Eu já tenho uma força de vendas que conhece a minha marca, que conhece o meu processo de vendas, que conhece o perfil do público que eu quero atingir. Ou não, eu estou trazendo uma equipe de vendas que não tem uma carteira prévia, eu vou precisar fazer um investimento maior em treinamento, em desenvolvimento, em preparação para essa equipe. Ok? Isso tudo entra aqui no planejamento da minha verba de vendas, da minha verba de marketing. Ok? E aí, gente, o principal é que não existe fórmula mágica no mercado imobiliário. O que funciona para um não significa que funcionará para outro. Nem para outra empresa, nem para outro produto, nem para outro segmento. Né? Quem lançou aí nesses últimos 12 meses sabe exatamente do que eu estou falando. Porque teve muita gente que eu tenho certeza que copiou e colou o projeto e lançou, ou teve um sucesso muito maior, ou teve um pouco resultado. Não existe copiar e colar estratégia, porque o mercado muda. O nosso cliente, ele migrou nesses últimos 12 meses em comportamento de uma forma muito abrupta. Então, não existe fórmula mágica. Mas, Flávia, se não existe fórmula, como é que eu faço? Né? Como que eu vou aprender? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E aí, gente, uma outra informação aqui que eu trago para vocês é que eu tenho um e-book, e aí eu queria que o pessoal compartilhasse aqui também no chat, um e-book completo com todas essas informações aqui da verba de marketing que eu acabei de apresentar para vocês. Então, esse também é um material gratuito, que é só você entrar lá e baixar e compartilhar com seus colegas, compartilhar com a sua agência de marketing, para ela entender por que o seu orçamento é tão apertado, compartilhar com o gestor de marketing da sua empresa, com outro colega que esteja pretendendo lançar em um novo segmento, ok? Então, um e-book gratuito com todas essas informações, certo? Então, se não existe fórmula, né, fórmula de sucesso, uma fórmula única que vai funcionar para todos os produtos, todos os segmentos, todas as empresas, todos os estados, todas as cidades, como que a gente faz? Né? A gente precisa, e é exatamente isso que eu trago nos meus cursos, nas minhas mentorias, a gente precisa ter a visão, né, do momento, do mercado, do comportamento do meu cliente, para que a gente tome as decisões corretas em cada momento do meu produto, em cada momento do mercado, para aí sim eu tomar atitudes. Então, quando a gente fala em visão, a gente está falando de oportunidades e ameaças. E aí eu aproveito para lembrar vocês que existe uma forma muito... que existe a análise SWOT, que quem fez MBA de estratégia de negócios, ou em administração, ou em gestão comercial, ou em gestão de pessoas, com certeza estudou análise SWOT, e ela nunca foi tão necessária, que é a análise de oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Então, é a minha visão de oportunidades e ameaças, né? De decisões, eu tomar as decisões, fazer escolhas corretas. Né? Quando a gente fala em decisões, escolhas, a gente está falando o que fazer, que cada momento é um momento. Então, o que fazer em cada momento? E as atitudes, que é o principal, que são as nossas ações, né? Que é o como. Então, se eu identifiquei oportunidade ou até mesmo uma ameaça, eu preciso fazer escolhas corretas, ou seja, o que eu vou fazer e tomar atitudes em colocar um plano de ação, executar um plano de ação do como fazer. Então, é exatamente esse como fazer que eu sempre trago para vocês, o como colocar tudo isso em prática.
Então, não existe fórmula mágica. A fórmula mágica ela vem do seu conhecimento, né? É sempre você que estabelece a sua atitude, né? A atitude é o quê? A energia, é o tempo, é a disposição que a gente emprega em cada projeto da nossa vida, né? Não só no lançamento imobiliário, mas em qualquer projeto, seja profissional ou pessoal que a gente tem, né? Tempo e energia, esforço. E só a atitude é que faz a gente ter autoconfiança, né? E quando eu tenho autoconfiança, é que a autoconfiança, na verdade, ela é construída pelo meu preparo. Então, quando eu tenho preparo, eu me sinto confiante e por isso eu tenho uma atitude mais positiva. No entanto, não há outro caminho para o sucesso senão preparo. Então, preparo traz autoconfiança, que traz atitudes corretas, que traz o nosso sucesso. Então, não existe sucesso sem o preparo. Preparo a gente traz de experiência, conhecimento, atitudes, dedicação. A gente não traz com fórmulas mágicas de lançamento. Ok? E aí, gente, eu aproveito para dizer que esse link aqui, em que a gente está na live class, ele pode ser compartilhado. Então, logo abaixo aí do meu videozinho tem o compartilhar. Você pode compartilhar com qualquer pessoa que você quiser, né? Compartilhar o link pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim. Essa é uma live class gratuita que vai ficar aí à disposição de quem precisar, assim como esses 2 materiais que eu disponibilizei. Além disso, eu tenho também uma página de outros materiais gratuitos. Nas minhas redes sociais também, constantemente, eu compartilho conteúdo sobre o mercado imobiliário, sobre marketing, sobre vendas, sobre comportamento de cliente, sobre mercado como uma forma toda, sobre performance de equipes, né? E como eu já falei lá no teaser, no próximo mês a gente vai estar lançando o novo modelo do curso de gestão de lançamentos. Por enquanto, ainda a gente está fazendo pré-reservas, né? Mas logo em breve aí vocês já terão oportunidade de garantir a vaga de vocês. Vai ser um curso híbrido entre aulas gravadas e aulas ao vivo via videoconferência comigo. Então, um conteúdo totalmente atualizado e adequado para o formato de conhecimento que a gente precisa ter para encarar um novo ciclo de mercado. Ok, gente? Bem, falei. Já atingi aqui quase que o meu tempo limite. As dúvidas que surgiram aqui no chat, eu vou responder nas minhas redes sociais amanhã, ok? Também estou à disposição de vocês em todas as minhas redes sociais para tirar qualquer dúvida, para aqueles que queiram saber mais sobre os meus conteúdos. E eu mais uma vez, fico feliz da gente estar aqui numa terça-feira, quase 9 horas da noite, falando sobre o mercado imobiliário, falando sobre preparo, sobre atitude, que eu acho que é isso que move o nosso país para frente, é isso que faz a diferença, é nisso que para quem, eu acho que eu não falei na minha apresentação, eu sou capixaba, né? E o nosso estado fala muito, na nossa bandeira está escrito lá, trabalha e confia, e esse é o meu lema também, trabalhar, confiar e acreditar que vai dar tudo certo no final. Pessoal, então eu agradeço imensamente por essa oportunidade, obrigada a todos aqui que estão comigo, e até a próxima. Então, no dia 20 de abril, a gente vai ter mais uma masterclass, né, da aula inaugural do curso Gestão de Lançamentos, e eu aguardo vocês.
Obrigada a todos e boa noite.